Bom dia, tudo bem? Vamos para nosso roteiro de hoje, que é no livro de História. E vamos ver também uma atividadezinha de artes, tá bom? Então, semana passada a tia passou para vocês sobre o conteúdo que foi das vilas às cidades. A gente viu que as cidades, elas foram se formando através de vilas, né? Pequenos povoados, e foram crescendo gradativamente. Então, se as cidades foram crescendo, foram se desenvolvendo, houve-se a necessidade de contar, saber quantas pessoas existiam no Brasil. Então, naquela época muito remota, quem tinha o papel de fazer a contagem das pessoas, dos nascimentos, dos casamentos, dos óbitos, quando fala óbitos, são pessoas que já morreram, quem tinha esse papel de fazer isso eram as paróquias, ou seja, as igrejas. Só que muitas pessoas moravam em lugares muito distantes, não tinham como estar indo fazer esse registro lá nas igrejas, nas paróquias, e muitos brasileiros ficavam de fora dessa contagem. Então, ficava assim um número meio que incerto. Aí, então, a população foi crescendo, olha só para vocês verem. De acordo com essas estimativas, no ano de 1500, assim quando o Brasil foi descoberto, existia um número de cerca de 15 mil pessoas. Só isso, no ano de 1500. Já no ano de 1600, aumentou para 100 mil habitantes. Em 1700, no ano de 1700, esse número triplicou, já foi para 300 mil pessoas. E em 1800 havia 3 milhões e 250 mil habitantes. Isso só que as paróquias registravam. Como a tia falou, existiam aquelas pessoas que não ficavam de fora dessa contagem porque moravam em lugares de difícil acesso. Então, com isso também, gente, crescia o analfabetismo, que é o quê? A falta de instrução. As pessoas que não tinham acesso à educação, à escola, que não sabiam ler, não sabiam escrever. Olha aí no tópico quando fala de analfabetismo, na página 52. Em 1871 foi criada a Diretoria Geral de Estatística. E em 1872 foi realizado um censo demográfico para conhecer algumas características da população brasileira. Para que você não se perca, censo demográfico se trata de uma contagem de pessoas, uma contagem, vamos dizer assim, legal, que ia englobar todos e ninguém ia ficar de fora. Isso aconteceu no ano de 1872. Além do número de habitantes, foi contabilizada a quantidade de analfabetos. A educação naquele período era pouco acessível. Dos quase 10 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 80% eram analfabetos. Nossa, que triste, né? Então, no início, olha só, gente, no ano de 1872, quando foi realizado o primeiro censo demográfico, ou seja, a primeira contagem da população, além de descobrir quantos milhões de habitantes existiam naquela época, descobriu-se também o número de pessoas que estavam sem acesso à educação. Então, no ano de 1872, de 10 milhões que foram contados de brasileiros, desses 10 milhões, 80% eram analfabetos. Não sabiam ler, não sabiam escrever, não frequentavam escolas, não sabiam de nada. Então, basicamente, a população inteira era analfabeta. Somente 20% sabiam alguma coisinha. Aí vocês vão ver uma imagem que naquela época, olha só, os homens brancos, que são os portugueses, né, os europeus, eles eram tratados como nobres, eles eram os ricões, e quem tinha que carregar, fazer os serviços domésticos, tudo para eles eram esses escravos. Olha aí, os negros,
e também índios. Então eles tinham o papel de fazer de tudo para eles, os escravos. Os brancos tinham vida de rico, de gente importante, né? Enquanto os escravos eram que tinham que fazer de tudo. E esses escravos acabavam não tendo acesso à educação, ficavam analfabetos durante toda a sua vida. Então, pessoal, vocês viram aí, o analfabetismo era muito grande. E aí, na página 53, vocês vão ver que o censo e o planejamento. Então, continuou o censo, ou seja, a contagem da população. Essa contagem era feita, não sei se a cada 4 anos, né? Eu não me recordo direito, mas sempre estava tendo, ou era de 10 em 10 anos, uma coisa assim. Fazia a contagem da população. Então, no ano de 1936, passaram a ser realizadas pelo IBGE. Então, essa contagem de pessoas, né, da população, passou a ser feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo realizado aqui para a gente aconteceu em 2010. Foi o último censo, a última contagem da população. Mas esse censo, gente, ele não tem o objetivo somente de contar a população. Ele também descobre vários outros fatores que vão auxiliar o governo a descobrir onde precisa mais de intervenção. Nesse caso aí, ó, por exemplo, quando se tem a contagem das pessoas, vai saber ao certo o número de brasileiros, quantas pessoas estão fora da escola, quantas pessoas estão desempregadas, né? Quantas pessoas são de classe média, quantas pessoas são de classe alta, quantas pessoas são de classe baixa, ou seja, da pobreza. Tudo isso o censo detecta. Então, a gente teve o nosso último censo em 2010. Agora, vocês vão ver aí que tem uma atividade 1 e 2, né? Relacionada a um gráfico que está aqui ao lado. Esse gráfico aí fala do analfabetismo no Brasil no ano de 1872 e no ano de 2010. No ano de 1872, eram 80% da população analfabeta, assim como vocês viram aqui no texto. Já em 2010, essa taxa de analfabetismo caiu para 8%. Então, gente, foi uma queda muito grande e isso é muito bom. Isso significa que hoje tem mais pessoas estudadas, mais pessoas esclarecidas, né? E isso é muito bom. Então, aí você vai analisar esse gráfico e responder a questão 1 e 2, tá bom? Agora, tia vai postar um vídeo que é sobre a janela criativa. Vocês vão assistir ao vídeo e ver como proceder. Você vai criar a sua arte da sua forma, o que vier na sua imaginação. Tudo bem? Faça no seu caderno de desenho, se você tiver. Se não, pode ser no seu caderno normal aí que você escreve todos os dias. Um beijo. Se precisar, eu estarei aqui. Tchau!